Então, gente, dando sequência aqui, né? As últimas questões de princípios no direito administrativo, né? Nós pegamos um resuminho aí, né? E pegamos 40 questões da banca CESP. Vamos finalizar aí, né? Creio eu que com esse resuminho e com esses exercícios, você vai estar aí, ó, pronto para qualquer prova em âmbito jurídico, 100% nessa matéria. Então, concurso em foco, concurso até passar. Vamos aí a questão. Uma questão da banca CESP, né, de 2018, de escrivão da Polícia Civil. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da... Então, gente, a conduta do agente público que busca o melhor desempenho com a finalidade de obter o melhor resultado, com economia, né? Ali, visando gastar o dinheiro público de forma justa. Então você olha para Brasília. Olhou para Brasília, aquele assim e aquele assim. E o central. Aí você vê o melhor desempenho possível, finalidade de obter o melhor resultado, economia com dinheiro público. Você vê o princípio da eficiência você olhando para Brasília. Não tem como errar. Tem como errar essa questão. Nossa Constituição estão expressos 5 os princípios que a administração direta e indireta devem obedecer. E um deles é o da eficiência. É produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Isso aqui é a melhor definição de Carvalho. Princípio da eficiência é produzir bem, com qualidade, com menos gasto. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade e de economicidade. Você olhou para Brasília, você viu tudo isso, princípio da eficiência. Mole? Mole. Princípio da eficiência é mole. 32. Agente de segurança penitenciário, né? O secretário de Justiça dos Direitos dos Humanos de determinado estado da federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la. Em uma nova publicação, terá praticado um ato revogatório com base em que princípio? Então tá lá, né, a administração pública, o agente público fez um ato, publicou, ele disse, caramba, isso está errado. Vou voltar atrás e vou publicar uma nova portaria. Que princípio é esse? Isso aí, gente, princípio da autotutela. A administração ela pode rever seus próprios atos, eivado de quê? De ilegalidade, né? Então vai no seu conhecimento que você vai se dar bem. Letra C. Próxima questão, de número 33. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. Ele fez uma misturada aqui, vamos lá. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada e é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Devendo o ente particular se abster, ou seja, não fazer, de exercer atividade que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa com seus próprios recursos. Então tá lá, tem uma escola pública ali. Você não vai colocar uma escola particular ali? Tem um hospital público ali. Você não pode botar um hospital particular ali? Claro que pode, gente. Então a questão está errada. Vamos lá ver o princípio da subsidiariedade. O princípio diz respeito à atuação do Estado, que somente deve intervir ou atuar diretamente nos segmentos que não puderem o quê? Ser ocupados de maneira eficiente e harmônica pela iniciativa privada. Então tá lá, a iniciativa privada não conseguiu fazer o serviço de modo adequado, eficiente, o Estado vai lá e faz. Beleza? Então aqui é a melhor definição do princípio da subsidiariedade. Questão de número 34. Sérgio, analista judiciário, 2017. Sérgio
foi reprovado em concurso público, mas por força de uma decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. Mandado de segurança. Nós já vimos uma questão parecida, né? 6 anos depois, a medida foi revogada por uma decisão judicial definitiva. E Sérgio foi exonerado pela administração pública. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima? Ele violou o princípio? Não. Então a resposta está errada, gente. Vai no seu conhecimento, você vai se dar bem. Se liga aqui em mim. Fecha a câmera. Princípio da proteção da confiança legítima não assegura o concursado, por força de decisão liminar, em nomeação de posse de cargo público, mesmo passados 5 anos. O princípio da proteção da confiança legítima, nem o da segurança, garante a esse cidadão a posse definitiva do cargo. Beleza? O princípio da proteção da confiança legítima não garante a posse do cargo pretendido. Show? Próxima questão, número 35. Analista. A autotutela é entendida como a possibilidade de quê? De a administração pública revogar os atos ilegais, ou seja, a administração pública ela revoga os atos ilegais e anula os atos inconvenientes. Trocou as bolas aí, né, gente? A administração pública ela revoga o quê? Ela revoga os atos inconvenientes e inoportunos e anula os atos ilegais. Ato ilegal é anulável. Ato inconveniente e inoportuno é revogável. Então trocou as bolas aqui, a questão está errada. Próxima questão de número 36. Juiz federal, gente. Em relação aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. Uma situação hipotética. Letra A. Lei de determinado estado da federação estipula um programa de incentivo fiscal exclusivamente para atletas nascidos no estado que tenham a melhor classificação no campeonato estadual. Beleza. Nessa situação, para o STF, a fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal exime a lei estadual de resguardar o tratamento isonômico no que se refere aos concidadãos. Então, ó, a fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal exime a lei estadual de resguardar o tratamento isonômico? Claro que não, né? Letra B. Conforme o STJ, o princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. Conforme o STJ, o princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. Beleza, gente. Vamos ver aqui a letra C? Uma autarquia federal constatou a partir de denúncia que um servidor efetivo com 2 anos de exercício no cargo havia apresentado uma documentação falsa para investidura no cargo. Vamos à assertativa. Nessa situação, conforme o STF, os atos praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão dos princípios da proteção da confiança e o da segurança jurídica. Letra D. Não configura ofensa ao princípio da moralidade a nomeação da esposa de magistrado devidamente concursada para a função de confiança. Já parei por aí, né? Nepotismo. Temos a letra E? Tem. Todo ato administrativo emitido por agente público submete-se ao princípio da legalidade. Quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade. Nada se exclui do poder judiciário, beleza, gente?
A questão certa aqui é a questão C, gente. Uma autarquia federal constatou a partir de denúncia que um servidor efetivo com 2 anos de exercício no cargo havia apresentado uma documentação falsa para investidura no cargo. Beleza. Só que esse tal agente público praticou vários atos. Só que nessa situação, conforme o STF, os atos praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão do princípio da proteção da confiança e o da segurança jurídica. Eis a nossa resposta. Ulisses, o que está errada na B? Sim, vamos ver o erro da B. O princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. Vamos ver? Para o STJ, é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica. Para o STJ, é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após o aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer o quê? Inadimplente no pagamento da conta, o que não implica o corte de energia em serviços básicos essenciais, como os hospitais. Para o STJ, em regra, é possível a interrupção de fornecimento de serviço público por inadimplência do município. No entanto, é necessário o quê? Um aviso prévio e a preservação das unidades públicas essenciais. É necessário um aviso prévio e a preservação das unidades públicas essenciais. É a aplicação da chamada teoria ad aparência. Segundo o STF, a simples fixação de condições formais para a concessão de benefícios fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico no que se refere aos concidadãos. A simples fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico no que se refere aos concidadãos. Então, para o STJ, é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após o aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da conta, o que não implica ali o corte de energia em serviços básicos essenciais, como de hospitais. Então, para o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente, com aviso prévio. Então, conforme o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos, ele impede sim a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. Então, gente, o princípio da continuidade do serviço público, ele impede sim a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. O princípio da continuidade pública, ele impede. Show? Próxima questão, de número 37. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição, e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados e o menor custo possível, é o da moralidade, eficiência, legalidade ou impessoalidade. Vamos lá. Já expliquei isso aqui para vocês. O princípio que rege a administração pública é expresso na Constituição. Se está expresso na Constituição, é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados, o menor custo possível. Então você vê que exige do agente público, você olha para Brasília. Você exige do pessoal de Brasília. O que você exige? Melhores resultados, economia nos gastos públicos, né? O menor custo possível. Que princípio é esse? O princípio da eficiência. É o princípio que você olha para Brasília e você não vê ele. Beleza? Não tem como errar. Questão de número 38. Procurador do Estado. Considerando os princípios constitucionais e legais, implícitos e os explícitos.
que regem a atividade da administração pública, assinale a opção correta. Os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público guiam a atuação do administrador, de modo que apenas o juízo discricionário excepciona o controle judicial? Claro que não, né, gente? Não só o discricionário, né? O discricionário é aquele que você tem uma certa liberdade para agir, uma margem de liberdade para agir. E temos também o vinculado, né? Que também está o controle judicial. Beleza? Está errada a questão. Em decorrência do princípio da reserva legal, a administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo que não seja legalmente proibido. Bom, gente, aí ele deu uma misturada total, né? Não é o princípio da reserva legal, e sim o da legalidade. E a administração pública está autorizada a fazer aquilo que está na lei, e não o que está proibido. O que não está proibido é o particular. Misturou, né? De acordo com o STJ, o princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Impede, para determinados casos. Vamos ver qual é o caso. Para município inadimplente, ainda que o valor cobrado esteja sob questionamento em sede administrativa. Então, o princípio da continuidade do serviço público impede sim a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o município inadimplente, ainda que o valor cobrado esteja aqui. Em virtude dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido. Em virtude dos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido. Eis a nossa resposta. Letra D de deu certo tudo no teu concurso. Você vai passar. Se liga no resumo, se liga no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo que você vai se dar bem, gente. Por ser um princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática a supremacia do interesse público é um conceito jurídico indeterminável? Não, determinável. Questão de número 39, gente. Olha aí. O prazo decadencial para tornar sem efeito o ato de aposentadoria serve para garantir o princípio da segurança jurídica? A respeito de princípios da administração pública, ato administrativo, poderes da administração e probidade administrativa, regime jurídico dos funcionários públicos de Pernambuco. O prazo decadencial para tornar sem efeito o ato de aposentadoria serve para garantir o princípio da segurança jurídica. Perfeita a nossa resposta, né? O princípio da segurança jurídica, ele garante o prazo decadencial, né? Com aquele ato ali de aposentadoria, né? Passados 5 anos, ou seja, a administração pública não pode fazer mais nada, mesmo se errou em relação a alguma coisa à aposentadoria. Questão de número 40. Nossa última questão. Finalizando aí, né, gente? Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, fortaleça o canal, para que eu possa colocar mais vídeos aí para eu poder te ajudar. Defensor público. Jorge, servidor público federal, ocupante de cargo de determinada carreira, foi por meio administrativo transferido para um cargo de carreira diversa. Com referência a essa situação, julgo o item subsequente à luz do entendimento dos tribunais superiores. A forma de provimento do cargo público na referida situação. Transferência para cargo de carreira diversa. Foi inconstitucional por violar o princípio do concurso público. Cabe à administração pública, no exercício do poder de autotutela, anular o ato ilegal, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Aqui, ele está valendo mais essa parte aqui, ó. Foi inconstitucional, porque violou o princípio. Cabe à administração pública o quê? No exercício do qual poder que tem a administração pública, base em que princípio
para rever os seus atos ilegais? Da autotutela. De anular o ato ilegal e revogar os atos inconvenientes e inoportunos, respeitado o direito contraditório e ampla defesa. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.